Boa tarde, minhas borboletas, minha gente maravilhosa. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar hoje aqui 1h, 1h02, na verdade, do dia 17 de setembro de 2023. Vamos começar a nossa live sobre a importância da fase dos 3 anos, que é o complexo de Édipo, que é a fase fálica que a gente chama na psicanálise. Só tô abrindo aqui, pessoal, só um pouquinho. Aqui. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, por favor, digita o número 2 para saber que tá tudo certinho. E vamos começar. Nesse dia lindo de sol, não sei se tá fazendo sol aí na cidade de vocês, mas aqui tá fazendo muito sol, tá muito quente. Eu adoro calor, então tá uma maravilha. A praia tá cheia de turista aqui também. E vamos lá, perguntando para vocês assim, nós já sabemos que a infância é um período extremamente importante da nossa vida. Mas o que tem nesse período dos 3 anos ali, dos 3 primeiros anos, que é muito importante? Por que o complexo de Édipo, na verdade, é tão importante? Alguém falou alguma coisa, Cinei, eu acho, falou alguma coisa aqui para deixar a live salva depois. Vou deixar, eu só não deixo aqui no Instagram. Ela fica gravada lá no Psique da Criança, no canal do YouTube. Aí eu sempre, quando eu posto ela lá, quando eu baixo ela e quando eu posto ela lá, eu coloco nos stories para vocês conseguirem assistir. Mas pode deixar que eu vou deixar ela salva assim, sem problema nenhum. Quem perdeu ou quem não conseguir assistir até o final, vai poder ver depois. Ó, o Gleidson tá falando, tá chovendo lá, tá chovendo. Aonde que tu mora? Que aí por aí tá chovendo. Porque por aqui tá fazendo um sol maravilhoso e bem quente. Vou deixar assim, pessoal. Pode deixar que eu vou deixar a live salva, não tem problema. Que tá um sol de lascar aqui também. Então vamos lá. Importância Alagoas. Olha que longe, tá? Tá chovendo então aí, tá frio? Deixa eu só passar aqui. Pera aí. Ó, alguém vai. E, pessoal, quem quiser ir fazendo pergunta, vocês vão colocando as perguntas aí. Eu vou continuando a live e eu vou parando um pouquinho para ir respondendo cada um de vocês, tá? Meu filho tem 3 anos e é totalmente apegado a mim. Dorme, come, toma banho, acho, né? Toma banho, brinca comigo. Sempre prefere estar comigo. Ele é autista nível de suporte 1. Tem risco de ele optar pela opção sexual por homens? Não. Não, gente. Na verdade, o que acontece é, geralmente as mães podem às vezes ficar preocupadas. O que acontece é quando tem o pai. O pai precisa fazer essa castração, entende? Quando essa criança não é castrada, não é frustrada, ou seja, não tem aquela pessoa e não precisa ser propriamente o homem, tá? A castração pode ser, vamos dizer, um casal de 2 mulheres, não tem problema. Sempre tem uma pessoa que representa a mãe e sempre tem uma pessoa que representa o pai. Como? Representa pelo afeto e outro representa pela lei. Então não é assim pelo corpo, mas é pela parte simbólica. Então, simbolizando aquela pessoa é o afeto, é a mãe que nutre, e simbolizando aquela outra pessoa é a lei, ou seja, é a castração. Ele que diz, não, você não pode estar perto da sua mãe, ou você não pode, não tá perto, né, gente? Você não pode beijar a mamãe na boca, você não pode tomar banho com a mamãe. Outra pessoa que está fazendo isso já está castrando essa criança também. E a mãe também, quando faz isso, ela já faz esse corte, tá certo?
Boa tarde, pessoal. Para quem está entrando por agora. Então, a gente tem no período dos 3 anos a fase fálica. Nós temos 5 fases, que é o desenvolvimento infantil da criança pro Freud, que é a fase oral, a fase anal, a fase fálica, período de latência e a fase genital, que é a última. Que é depois quando a gente entra lá no nosso período de adolescência e vai pelo resto da nossa vida. Eu sou o pai, passo mais tempo com ele, então ele é muito mais apegado a mim em tudo. Não dorme enquanto eu não o abraçar, a mãe não tem tanto tempo. Não tem problema também, porque você também pode estar fazendo essa separação. O importante é sempre separar a criança. Entendeu? Então, assim, olha, porque a criança, ela também se identifica com o pai, tá? E ela vai se identificar em algum período com o pai. E ela vai estar mais apegada com esse pai. Ou seja, ela deseja a mãe, mas se identifica com o pai. É isso o complexo de Édipo. Aí vem o pai e faz aquela separação, dizendo, olha, aqui tem o tabu do incesto. Você não pode ir com a sua mãe, ou você não pode estar olhando assim para sua mãe, ou você não pode estar desejando assim a sua mãe. Então ele vai procurar alguém que seja aceitável socialmente para ele. Então não tem problema também, tá? Porque ele pode estar se identificando contigo. Identificar não quer dizer que ele vai ter preferência por homens, tá? Então não se preocupa. Se você estiver fazendo esse corte entre a mãe certinho, já tá tudo bem, já tá ótimo. O problema é quando o pai não faz, que a gente diz assim, o pai parece que fica de escanteio, ele não faz nada, sabe? Ele não tem aquela voz. Aí sim a gente começa a ficar preocupada com isso. Cadê esse pai, cadê essa pessoa para fazer esse corte? Por que a mãe também não faz esse corte? Que é por isso que a gente tem que a gente fala sobre o complexo de Édipo. Que o complexo de Édipo, na verdade, é uma história da mitologia grega, né? Do Édipo rei com a Jocasta mãe, e que ele matou o pai e casou com a mãe. Quando eles descobriram que eram mãe e filho, o que aconteceu? Cada um aconteceu uma tragédia também com eles, porque, óbvio, eles não sabiam até então. Então, Freud usou essa mitologia grega para falar sobre o complexo de Édipo. Então, a gente tem ali, ó, a fase fálica. A criança começa a ver como um sujeito, ela se vê separada da mãe, porque o pai também já está fazendo essa separação. Então, se até então ela estava super grudada, fazia tudo com a mãe, por isso que a gente diz, nesse período a mãe acaba dormindo com a criança, acaba tomando banho com a criança, tá tudo bem até aí. Mas a partir dessa fase aqui, dessa fase fálica, por isso que a gente fala, vamos separar agora. Não dá para dormir na mesma cama, não dá para tomar banho junto. Por quê? Já vou falar aqui para vocês, gente. Então, a criança começa a ter autonomia e independência, a criança começa a ter também mais resistência às frustrações e às proibições, que é o que a gente chama da castração também. Cada vez que a gente vai lá e fica dizendo, você não pode fazer isso, por isso que tem gente que fala, nossa, tem 3 anos, chuta, berra, joga as coisas no chão. Claro, ele está resistindo ao máximo. E a gente tem que permanecer estabelecendo os limites. Lembra que eu falei para vocês, se essa castração ela não for acontecer, se essa frustração, se esse princípio da realidade de dizer assim, olha, tu não pode ter tudo na vida. Ninguém no mundo pode ter tudo na vida. Essa criança vai ficar como? Primeiro que ela vai ficar mimada, achando que ela vai ter tudo que ela quer, a hora que ela quer e como ela quiser. Então, por isso que tem as frustrações, gente, que são tão importantes. Vou só parar aqui para responder a doutora Soraya.
Meu filho é muito apegado ao meu peito, mamou até os 3 anos e agora com 3 anos e 9 fica ainda pegando o peito e me irrita. Tem como cessar esse comportamento? Tem. O pai pode fazer isso, tá? Se quiser, e tu também pode. Olha, não pega aqui, você não pode mais pegar aqui na mamãe, você não mama mais aqui. Você come agora sua comidinha. Aí as pessoas falam assim, ai, mas isso é tão duro, mas é duro mesmo. A castração, ela é uma coisa, um corte. Ela é um corte assim rápido, tem que ser assim mesmo. Para a criança entender que ela não tem mais a possibilidade de fazer o que ela fazia antes. Porque agora ela está inserida numa cultura e essa cultura não permite. Já pensou um menino de 15 anos pegando o peito da mãe? Não dá, né, gente? Então, sim, a gente já faz essa castração desde lá do início, que é bem nessa fase ali dos 3 anos. Por isso que a gente tem o comportamento das crianças de 3, 4 anos de fazer o quê? De, às vezes, abaixar a calça e tá mostrando os órgãos, de tá botando a mão. Elas até então estavam com fralda. Daí tira a fralda, começa a ver que tem algo ali. E quando elas podem mexer? Quando elas fazem alguma coisa no corpo, aquilo é bom. Elas sentem prazer. Fase fálica, dos 3 aos 6 anos. Todo o prazer da criança, agora aqui, gente, se encontra nas partes íntimas. Ou seja, ali no genital da criança. Ela acabou de desfraldar e descobriu o que tinha por baixo da fralda. Ela começa também a perceber a diferença entre menino e menina. Tanto é que nessa fase ela começa a perguntar assim: cadê o pinto da mamãe? A mamãe não tem? Por que a mamãe não tem? E aí a criança começa a pensar assim: se a minha mãe não tem, ela fez alguma coisa errada e foi castrada. Isso inconscientemente, tá, gente? Deixa eu ir passando aqui que eu deixei parado. A escolinha ajuda nesse corte também, tá? Ajuda. Alguém perguntou aqui como fazer a castração de forma positiva. Já vou responder, tá? Que eu tava... Ah, tá. Que ele começa a saber a diferença entre os meninos e meninas. Então ele já começa a perguntar pra mãe aonde que tá o pinto da mãe. Não tem. Então quer dizer que ela é uma menina. E pra ela não ter, o que será que ela fez? Será que ela foi castrada? Então todas essas fantasias inconscientes vão acontecendo na cabeça da criança. Não que isso vai se tornar algo, ai meu Deus, lá na frente monstruoso. Não, gente, não é nada disso. Isso precisa acontecer nesse processo. Ali que perguntaram como que a castração ocorre de forma positiva, é o pai sabendo impor essa lei. E aqui eu não digo nem estabelecer, tá? Eu digo impor mesmo, porque assim, ó, no momento que a criança tá dentro de casa, ela pode, até certo momento, ela sabe que pode fazer tudo. Ou seja, eu sou livre para fazer o que eu quero, eu tenho tudo o que eu quero. Quando ela chega nessa fase dos 2, 3 anos, digo mais os 3 anos, ela começa a ainda fazer certos comportamentos, como uma mãe falou ali em cima. Ah, o meu filho fica ainda pegando no meu peito. Ele vai tentar fazer isso. Aí o que vai acontecer? Não pode. Você não pode. A criança com medo dessa frustração, não, dessa castração do pai, quer dizer, do pai fazendo essa proibição, ela recua. Por quê? Ela pensa assim, opa, quer dizer que se eu fizer alguma coisa, eu posso perder alguma coisa, porque o meu pai tá aqui em cima, tá dizendo que eu não posso fazer. Entende? E se a mãe trata o filho como sempre criança, pode demorar a ocorrer a castração? Sim. Se a mãe, olha, isso é uma coisa também que é bem preocupante. Se a mãe começa a fazer essa questão assim, da criança sempre tratar ela como um bebê, sempre tratar ela como bebê. O pai falar assim,
Ai, não tem problema. Ou a criança pegou ali na mãe, ou tentou dar um beijo na boca, o pai não fala nada. Olha e vê aquilo e, sabe, não diz nada, não chega e não impõe lá a lei dele, que é essa função dele, essa função paterna. Vai acontecendo que vai sim demorando essa castração, se ela for aceita pela criança, tá? A gente sempre fala, eu não vou entrar aqui nessa discussão porque ela é extensa demais. Mas a gente sempre diz assim, ó, a neurose é quando a criança aceitou a castração. Então, assim, beleza, é isso que a gente precisa. A psicose é quando a criança não teve essa castração. Ou seja, o pai simplesmente não falou nada, sabe? Ou a criança era livre para fazer tudo o que ela quisesse, não tinha esse corte, ela ficou aqui, ó, parece grudada com a mãe. Ela não se viu separada como sujeito. E a perversão, a gente diz que mesmo que a pessoa tente fazer a castração, essa criança vai negar a castração. Que é um pouquinho mais complicado, gente, tá? Meu filho tem 5 anos, ainda durmo com ele, mas dou limites. Eu te aconselho a já dormirem separados, tá? Porque mesmo a gente dando limite, o que acontece? A criança, ela tem desejo. Eu vou falar aqui para vocês, tá? Quais são as características dessa fase? Daí vocês vão me entender o que eu quero dizer. Entender o que eu quero dizer, na verdade. Características da fase fálica, dos 3 anos. Sexualização do corpo. É isso mesmo, a criança começa a sexualizar o corpo dela. Por quê? Ela começa a sentir prazer, gente. Até então, ela sentia, mas não estava tão aflorado. Porque começa a surgir a curiosidade sexual. Por isso que tem gente que fala, ai, não vai acreditar, Amanda. O meu filho pegou, tinha uma visita, saiu correndo pelado pela casa. Normal isso a criança fazer. Ela tá nesse período de sexualização do corpo e de curiosidade sexual. Ela quer ver qual o impacto que ela causa nas pessoas e ela quer mostrar. Ela tá ali se sentindo bem e ela vai fazer isso mesmo. Aí o que a gente faz? Pode ir lá pra dentro colocar roupa. Não quero você saindo pelado aqui na frente de todas as pessoas. Na hora de se arrumar, você tem que se arrumar dentro do quarto. Entendeu? Meu filho tem 5 anos e ainda faz cocô. Faz e cocô, ele ainda pede pra estar colocando a fralda. Eu não entendi essa parte aí. E ainda faz. Tá, mas vou responder o que eu entendi aqui pra ti, tá, Paty? Acho que é Paty, né? Xixi ele faz normal, já faz no vaso, já faz no pinico. Esse desfraude tem que acontecer, porque isso também é uma forma de castrar a criança. Ela tá dominando vocês. Por isso que a gente chama a fase anal, de dominar. Nossa, gente, esqueci o sádico anal, a gente chama essa fase. Por que a gente chama essa fase assim? Porque é a fase que a criança tem domínio. O sádico não quer dizer que ela está sendo uma criança ruim, fazendo maldade. Mas o sádico quer dizer que ela está sendo uma criança dominadora. Ou seja, eu não vou tirar fralda. Não vou. Pode tentar. Eu não vou fazer cocô agora ali no vaso. Eu vou dizer que eu quero fazer na fralda. Então, vou falar uma coisa para vocês. É a hora de fazer esse corte. Quer fazer cocô? Vai fazer cocô no vaso. Ah, mas ele não faz. Não tem problema. Então, vamos sentar ali e vamos ficar um tempão. Gente, eu desfraldei uma criança na escola, quando eu trabalhava na educação infantil,
Porque a criança não desfraldava e os pais não tentavam desfraldar ela. Então, quando ela chegou na escola, o que eu fazia? Ele falava assim, eu tô com dor de barriga. Porque ele queria dizer que ele queria fazer cocô nessa hora. Eu falei, então vamos agora lá pro banheiro para você conseguir fazer cocô. Ele não queria. Eu falei, não, a prof fica lá com você, você fica lá, a gente fica sentadinho, eu te conto uma história, a gente fica lá o tempo que for. Ele sempre fazia cocô no vaso, eu ficava ali com ele, mas eu não deixava ele colocar a fralda. Só que o que acontecia? Dava certo isso? Na escola era ótimo, mas em casa? Em casa continuava a mesma coisa, porque os pais não faziam. Mesmo eu falando e dizendo para eles como eles deviam proceder. Aí, gente, aí é que complica. Permitir a castração no momento oportuno é importante. É isso mesmo, Adriano, é isso mesmo. Bom, gente, que eu tava ali falando então. Sexualização do corpo, a curiosidade sexual, é o período do complexo de Édipo, é a angústia de castração e a importância de fazer parte de uma família. Essas são as principais características dessa fase fálica, que é dos 3 aos 6 anos de idade. Aqui a Milene, deixa eu ver. Aqui em casa, desde pequenos, meus filhos tomam banho junto com nós, pais, e isso até hoje. Ela com 2 anos e meio, meu filho 4 anos. Eles sabem que meninas têm pepeca e meninos têm peru... Acho que é isso, né? Está errado? Não, eles já sabem essa diferença, claro, porque eles já estão... O menino já tá ali no complexo de Édipo. E a menina tá começando a entrar. O que eu diria era para não tomar banho mais junto. Aconselho isso, gente. Por quê? Eu vou dar aqui 2 exemplos para vocês. Eu vou dar um exemplo de uma criança de 5 anos e vou dar um exemplo de uma criança, de um adolescente de 15 anos, tá? Dos 2. O primeiro foi o início que estava começando alguma coisa tá errada. E o de 15 anos já estava, o caos já estava instaurado e agora o que precisava fazer era reverter aquela situação. Ia dar para reverter toda a situação? Não ia. Porque o menino de 15 anos ficou com sequelas, e eu digo sequelas, não sequelas físicas, mas sequelas psíquicas em relação a essa falta de castração. Tá? Vou falar para vocês. Com certeza a castração ajuda no superego. A gente fala que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, porque é ali onde tu vai estabelecer todas a parte moral, os costumes, a ética, tudo que for certo e errado. Toma um banho. Ah, tá. Alguém já falou. Alguém perguntou ali, a Milena estava respondendo. Vou falar para vocês, tá? Dos 2 casos. Acho que deu uma pausada, gente. Vocês estão conseguindo me escutar? Bom, gente, o que aconteceu? Primeiro eu vou contar o do menino de 5 anos, tá? A mãe tomava banho junto com ele. Eles tinham uma banheira e eles tomavam banho juntos. E o que acontecia? Não foi um caso meu, mas foi um caso que foi de uma conhecida minha. Então, o que aconteceu ali? Esse menino tomava banho e a psicanalista falou, olha, tá na hora de vocês fazerem essa separação, de não tá tomando banho junto, né, ele já tá nesse período do complexo de Édipo. E a analista, a psicanalista perguntou para ela assim, me diz uma coisa, por um acaso quando vocês tomam banho juntos, ele já fica excitado? A mãe
ficou muito brava com a psicanalista, porque disse, como que tu tá me perguntando isso? E ela disse, olha, porque a criança, nessa fase, ela tá passando pelo complexo de Édipo, ela tem curiosidade sexual, ela já tá sexualizando o corpo. Então, sim, gente, ela tá crescendo, ela tá aprendendo. E aí, ela não falou nada e foi embora. Chegou 2 dias depois, ela falou, olha, tá muito difícil de eu de separar agora de tomar banho com meu filho. Por quê? Ah, porque ele não quer, porque ele não aceita, ele chora, ele grita, ele faz birra, claro, começou a fazer o corte ali, começou a fazer a proibição, é óbvio que ele ia resistir, porque era bom demais estar tomando banho com a mãe. E ela falou assim, você me perguntou uma coisa, eu fiquei muito brava, mas eu preciso te contar. Sim, quando ele está tomando banho comigo, ele já fica assim excitado. Ela falou, bom, então já está na hora de parar esse banho. Porque essa criança inconscientemente cria fantasias. E isso são fantasias que a gente diz que é um tabu, que é incestuoso. Por exemplo, tá com a mãe. Então quer dizer que eu posso estar com a minha mãe? Não tem problema eu ver minha mãe pelada. Não tem problema eu encostar na minha mãe. Então quer dizer que se a vida inteira eu quiser encostar na minha mãe, eu posso fazer isso? Entendeu, gente? Por isso que a gente faz essa separação. E uma coisa é a necessidade e outra coisa é o desejo. O desejo da mãe pode ser, mas eu quero ficar tomando banho com ele, mas eu quero ficar tomando banho com ele, tudo bem, mas é o teu desejo. Mas não é uma necessidade da criança. Então, gente, o que acontece é que às vezes a mãe, pelo desejo, ela acaba atrapalhando essa criança e muito psiquicamente, porque não é uma necessidade estar tomando banho com a criança. Você pode tomar banho lá quando ela tá com 1 aninho, 5 meses, quando ela é pequenininha. Mas a partir do momento não se toma mais banho. E eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos casos de borderline, transtorno de personalidade limítrofe, acontecem exatamente por causa disso, porque não tem esse corte, não tem essa separação. Isso chega demais na clínica, tá, gente? Eu quero só falar isso para vocês. Daniela tirando autoridade, não deixar ele bater, claro que não. Ele pode agir de outra forma, isso não é tirar autoridade. Você pode chamar ele num canto e falar, olha, eu não quero que você bata. Você pode brigar, você pode falar o que ele pode e o que ele não pode fazer, mas bater, não é tirar autoridade. Mas eu sempre digo, vai num canto e conversa com a pessoa, não fala ali na frente da criança. Ó, aqui, ó, alguém colocou aqui, neurose, castração bem-sucedida, psicose não houve castração, é perversão, castração não foi bem-sucedida e não aceita pela criança. Isso mesmo, é o... eu não sei teu nome. Mas eu acho que deve ser da área também da psicanálise ou psicólogo. Olha, como eu falei ali, ó, meu filho de 4 anos ainda dorme com a gente. É normal? Digo para vocês já fazerem essa separação também, tá? De dormir. Até porque a criança precisa saber, olha, eu tenho meu espaço, eu tenho meu lugar. Lembra que eu acabei de falar aqui para vocês, gente, uma coisa é necessidade, outra coisa é desejo. Se o desejo da mãe, eu quero que ele fique criança para sempre, então eu vou ficar tomando banho, eu vou ficar o tempo inteiro, vou dormir com ele todas agora as vezes, até ele ter, não sei, 12 anos. Gente, a gente pode demonstrar carinho de outras formas. Não precisa ser tomando banho, não precisa ser beijar na boca e não precisa ser dormindo com a criança. É gostoso? Ah, sim, é muito bom, né? A mãe, o pai pode falar que é. Mas não é uma necessidade.
tá? É um desejo dos pais. Separar com. Cheguei atrasada, mas cheguei. Não tem problema, Liz. Depois essa live vai ficar gravada, tá? Separar com essa idade para o menino, como é 3, 4 anos, isso mesmo, essa separação começa nessa idade, tá? Pode estar presente. Maria Antônia perguntou: o menino pode tomar banho e a mãe pode estar presente no mesmo chuveiro ou no mesmo ambiente? Se o menino tá tomando banho e a mãe tá junto, você pode perguntar para ele: você prefere que eu fique aqui ou você prefere que eu fique ali fora? Tá? Você pode dar essa opção para ele. O que não pode acontecer é o banho junto, tá? Eu sei que muita gente vai dizer, mas a gente tem que naturalizar a nudez, que a criança tem que saber. Gente, o problema é que quando a gente naturaliza muito, 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 isso também fica perigoso para uma outra parte. Para uma outra parte qual? Essa parte da questão dos abusos, porque tudo fica naturalizado e a criança acha que não tem problema nenhum. Se eu faço isso com meu pai e com a minha mãe, e nós sabemos que os abusos acontecem com pessoas conhecidas, a criança vai pensar, tá, mas se eu faço com meu pai e com a minha mãe, essa pessoa é conhecida do meu pai e da minha mãe, não tem problema também. E aí, gente, me falem, me digam, o que vai fazer? Ó, Afonso Guedes, psicanalista e educador parental. É isso mesmo, Afonso. Falou tudo, resumiu o que eu tava falando da castração. Obrigado. Aqui eu vou falar muito mais do banho do que dormir, tá, gente? Mas o banho que a gente ainda fala que é mais ainda intenso, porque a pessoa tá lá dentro do chuveiro, muitas vezes quem toma banho é o pai, o filho e a mãe juntos. Às vezes o filho não quer se ensaboar e daí ele quer que a mãe vá lá e passe o sabonete nele, ou ele quer passar o sabonete na mãe. Então tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo que a gente tem que estar tomando cuidado. Porque eu acabei de falar aqui para vocês da questão do abuso, né? Se naturaliza com os pais, por que aquela pessoa que é amigo do meu pai e da minha mãe não pode ser naturalizado também? É verdade, a maior parte do abusador é conhecido. E a criança não vai se sentir mal. Tá? Gente, tem um filme maravilhoso, mas forte, tá? No Amazon. Se chama Inocência Roubada. Tá bom? O filme é sobre uma menina que é abusada por um amigo da família, mas que é amigo, assim, de anos. Ele viu essa criança nascer, conhece os pais há anos, então tem uma confiança extrema. E ele começa a abusar da menina falando exatamente assim, tá? Vamos brincar de boneca? E ela fala, vamos! E ela pega a boneca para brincar. E ele fala assim, não assim. Eu quero que você seja a minha boneca e eu possa estar trocando a sua roupa. E aí, gente, entende? Por isso que a gente tem que deixar isso no privado. A criança tem que saber que essas coisas não dá para fazer assim, que não é livre. Tudo que é permitido é regrado. Então, assim, não dá para ser tudo permitido. Tem que ter regras. Tudo tem que ter regras, né? Vamos pensar num exemplo, tá? A gente tá numa loja de brinquedos, chega com a criança. Daí tu vai lá com essa criança e fala assim, brinca. Numa loja de brinquedos gigante. Essa criança, ela fica perdida. Por quê? Porque ela não sabe. Ela não sabe como que ela vai, o que ela vai brincar.
Mas se você chega nessa loja de brinquedos e dá uma regra para ela, você só pode brincar com o Lego e com o carrinho. Duas opções. Ela vai se direcionar para uma dessas duas. Ou se ela for para outra, tu vai dizer, não, a regra aqui é clara. Ou o Lego ou o carrinho, mas nenhuma você pode brincar. Você dá um direcionamento. É permitido, mas existe regra. Qual a melhor idade para a criança começar a dormir no próprio quarto? Olha, se quiser acostumar ela desde muito cedo, 2 aninhos e meio, pode começar. Porque depois acaba ficando cada vez mais difícil, tá? Eu vou até falar por mim, o Matheus foi dormir no quarto dele com um ano e meio, 2 anos, e foi super tranquila essa adaptação. Claro que ele acordava muito de noite, mas ele chegava no meu quarto, eu voltava e levava ele para pro quarto dele. Eu nunca deixava ele dormir com a gente, nunca deixava ele vir pro meio, nada disso, sabe? Quando ele era bebê, recém-nascido, aí ele dormia, né, gente? Não tinha problema. Mas, assim, quando foi crescendo, aí não mais. E o complexo de Édipo, ele é um dos conceitos mais importantes da psicanálise para o entendimento do desenvolvimento infantil e da personalidade. Durante esse período, a criança começa a perceber certas restrições, que antes ela desconhecia, lembra? Tudo era permitido antes. Agora, não é mais tudo permitido. Tem coisas que ela vai ver que ela vai ser cortada. Não pode, ela vai ser castrada. Ela não pode mais fazer o que ela bem entender. Andar nu, tomar banho junto com os pais, dormir na mesma cama. Afinal, a partir de agora, a criança já conhece a diferença entre o menino e a menina e está na fase da sexualização e da curiosidade sexual. Então, o papel do complexo de Édipo é que a criança faça essa transição do período dos impulsos e dos instintos, ou seja, eu posso fazer, eu quero fazer, eu vou mexer, eu vou tocar, eu vou tomar banho, eu vou fazer isso, eu posso fazer tudo, para um universo cultural, que é o universo de regras. Opa, não posso fazer tudo. Tô na rua, quero simplesmente puxar a blusa da minha mãe. A criança tem 3 anos lá, quero puxar a blusa da minha mãe e mamãe. Não pode. Ela vai dizer, não pode. Não vai fazer isso. Então ela tá saindo daquele impulso e aprendendo agora num universo cultural de regras, de imposições. Quando não ocorre esse processo de forma segura e saudável, essa criança ela cresce com uma inquietação psíquica extrema, podendo gerar transtornos e outros problemas psíquicos. Alcione, sou psicanalista em formação e me foco a psicanálise em criança. Estou amando essa live, gratidão e parabéns. Um beijo, Alcione, eu que agradeço todos vocês, um beijo para todos vocês. Então, o que acontece? Para reprimir essa líbido que ela tá em relação à mãe, vamos dizer, tá lá no complexo de Édipo, né, esse desejo que ela tem pela mãe, a criança entra num processo de angústia, que é a angústia de castração, ou seja, opa, eu não posso com a minha mãe. Eu não posso porque tem aqui uma regra. Com a minha mãe não pode. Essa angústia é extremamente natural, gente, vai acontecer, é necessário acontecer. Ou seja, não posso ter minha mãe porque ela é do meu pai e ela é minha mãe, seguindo a regra do incesto. Então, com a mãe, não pode. Alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Quando eu corrijo meu filho, ele vem me bater. Como conduzir? Olha, a criança, muitas vezes, ela vai direcionar essa raiva e essa agressividade para a mãe, tá? Então, é hora da mãe também tá colocando limite. Se o pai estiver junto, se tiver outra pessoa junto, vamos dizer, não tem o pai biológico, mas tem uma outra pessoa que faz a função paterna, ele também pode conduzir essa situação.
Quando você fala assim, ó, segura a mão, você não me bate porque você me machuca, e o pai vai falar também a mesma coisa, também vai colocar esse limite, a criança vai começar a entender que ela realmente não pode fazer aquilo. Mas não tô dizendo que precisa sempre o pai estar junto, tá? Mas assim, a tua regra tem que ser muito clara e assim, mas ele continua batendo em mim. Claro que ele vai continuar, não é a primeira vez que a gente faz que vai cessar, tá? Então, na hora que ele for fazendo isso, vamos dizer, o Matheus, uma vez, o meu filho foi fazer isso. Eu briguei com ele e ele veio correndo, com as duas mãozinhas assim. E na hora que ele veio, eu segurei as duas mãozinhas dele e falei, você não me bate, porque você machuca. Eu não gosto disso. Pronto, abaixei a mãozinha dele, ele chorou muito, porque eu tinha brigado, era óbvio. Mas, gente, eu vou dizer pra vocês que, como foi a primeira vez, ele nunca mais fez aquilo. Parecia até mágica. Mas a primeira vez que ele fez, a primeira vez eu já cortei. E quando desde 1 ano os pais mostram limites para a criança já castra de algumas coisas, isso pode causar algum prejuízo? Não, claro que não. A castração, gente, que eu tô dizendo, aqui eu falo mais no complexo de Édipo, mas essa frustração, ela tem que surgir desde o momento que a criança já entende, tá? A frustração do não, de ela não pode, não vai causar nenhum prejuízo. Para a resolução do complexo de Édipo, a criança oculta, para a resolução assim, ó, quando vai finalizar esse complexo de Édipo, ela vai chegar lá nos 6 anos para finalizar. Para a resolução do complexo de Édipo, a criança oculta os seus sentimentos incestuosos, ou seja, de desejo pela mãe, canalizando para algo aceitável, sublimando para algo aceitável socialmente. E assim, ela direciona, na verdade, para parceiros que não representem um tabu. Ou seja, que não representem um incesto. O incesto quer dizer. Que daí o que acontece? Sabe quando a gente fala assim, ó, como é que é? Foi o filho da Victoria Beckham, acho, que ele começou a namorar com uma menina que era muito parecida com ela. E a gente falou, gente, olha o complexo de Édipo aí agindo. Uma menina muito parecida com a mãe. A gente fala, claro, brincando, né? Mas a criança vai sim canalizar, direcionar esses desejos, essas fantasias daí para alguém que é socialmente aceitável, ou seja, para pessoas que não representem incesto, que não representem tabu para ela. Certo? Então vamos fazer um resumão aqui do complexo de Édipo. Compreender para que serve o complexo de Édipo? Compreender o desenvolvimento e a personalidade de cada sujeito. Uma forma de pensar no primeiro círculo de convivência social do sujeito, ou seja, a família. Como é a estrutura desse ambiente? Como que vai funcionando? Por isso que quando a gente faz análise com as pessoas, a gente sempre tenta ver como que foi esse período do complexo de Édipo dela. Porque daí a gente consegue saber como que foi estruturado esse superego dela, como que foi estruturado essa relação que ela tem com os pais e como que vai sendo estruturada essa relação que ela vai ter com as outras pessoas. Um ponto de partida para a formação do superego e as regras morais e sociais que a criança vai começar a desenvolver. E foi isso, minha gente. O resumo do nosso complexo de Édipo e da nossa importância dos 3 anos de idade para a criança. Como eu falei para vocês, a live não fica gravada aqui, eu deixo ela gravada depois lá no canal do YouTube Psique da Criança. Então, quando eu baixar ela, eu já vou avisar para vocês. Galera, já tá lá. Então, quem perdeu, quem não conseguiu ver até o final, vai conseguir ver lá. Ver por lá, quer dizer, né? Ficou até meio estranho. Gente, um beijo no coração de vocês.
Eu quero agradecer assim, ó, muito, muito, muito de todo o meu coração por vocês estarem aqui, por terem participado aqui. Muito obrigado mesmo. Sei que tem gente aí que tá com um dia lindo de sol e tá aqui comigo. Ó, sintam-se todos abraçados e beijados. Um beijo, muito obrigado, um excelente domingo e uma ótima, ótima semana. Um beijo, fiquem bem.